Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma correção de atividade de fixação do anexo do dia 21/5. Primeiro, escreva o número de segmentos de reta que cada figura possui. Eu tenho três figuras aqui, três polígonos. Vamos lá colocar os meus vértices no meu primeiro polígono aí, para facilitar a contagem dos meus segmentos de reta. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 segmentos de reta. No meu próximo polígono, desenhei os meus vértices. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aí eu tenho 6 segmentos. No próximo polígono, desenhei os meus vértices. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 segmentos. 2. Ligue as colunas para formar frases verdadeiras. Primeiro, ele está dizendo uma reta. O que seria uma reta? Uma reta, fiz aqui o desenho para você, ela não tem início e nem não tem fim, ela é infinita, né? Então, qual seria aqui para a frase mais verdadeira para ligar uma reta? Não tem início e nem fim. O que é um segmento? Um segmento, desenhei aqui, ó, ele tem um ponto, um início e tem um fim, né? Fiz aqui o desenho de um segmento. Então, vamos falar para nossas frases. Qual seria aqui o segmento? Que ele tem duas extremidades, ou seja, ele tem um início e tem um fim. Uma semi-reta. Fiz aqui o desenho de uma semi-reta. Eu tenho um ponto de origem, mas eu não tenho um fim, então é infinito. Qual seria aqui a frase verdadeira? Uma semi-reta tem uma origem. Poderia também completar aqui a frase, e não tem fim, né? Ao marcar um ponto em uma reta, marquei aí, ó, o que eu tenho aí? Eu formei duas semi-retas, né? Tá vendo? Uma semi-reta para a direita e uma semi-reta para a esquerda. Próxima frase. Ao marcar dois pontos em uma reta, o que eu vou ter? O que eu formei aí? Formei um segmento, não é verdade? Próxima questão, questão 3. Eu coloquei aqui esse lembrete para vocês, quantas retas passam por um ponto? Passam infinitas retas. Mas nesse meu desenho aqui, eu coloquei um ponto de origem e identifiquei aqui 4 semi-retas, né? Então, contei aí 4 semi-retas no meu ponto de origem. Então, eu tenho aqui uma semi-reta, 2, 3, 4. 4 semi-retas. Então, aí eu tenho 4 semi-retas. Quais são elas? Então, eu vou escrever aqui do lado. Coloco a letra OA e faço o desenho em cima da semi-reta, né? Eu tenho o ponto de origem O e aí o A, a letra A. Então, façam um desenho aí da semi-reta em cima, né? Um traço com um pontinho aí com a ponta da seta. Próximo, eu tenho OB, né? Que o O e o B, então faço aí, que é o meu ponto de origem, faço o traço com o desenho da seta. Eu tenho OC, faço o desenho aí da semi-reta em cima, e eu tenho OD. Questão número 4. Coloque V para verdadeiro ou F para falso. As retas são infinitas? Verdadeiro, né? Eu já vi anteriormente que as retas são infinitas. Os segmentos de reta determinam uma parte da reta? Verdadeiro, né? Quando eu coloco um ponto aí, né? Eu tenho determino aí uma parte da reta, né? Coloco 2 pontos, eu determino uma parte da reta. Letra C. Os segmentos de reta são maiores que a reta? Ora, se eu acabei de dizer aqui na outra fase que ela determina uma parte da reta, ela não pode ser maior, ela é uma parte da reta, né? Então, é falso. As semi-retas são infinitas dos dois lados? Não, é falso, porque a semi-reta tem um ponto de origem, acabei de ver aqui, ó, na questão 3, ela tem um ponto de origem e não tem fim, né? Então, é falso também. Letra E. As semi-retas são infinitas de um lado? Na questão 3 aqui está me mostrando isso, né? Que ela é infinita de um lado. Então, é verdadeiro. Quais as figuras abaixo são semi-retas, né? As semi-retas têm um ponto de origem e não tem fim, né? Do outro lado, né? Então, aqui na primeira, ó, eu tenho uma reta, né? Porque eu não tenho aqui nenhum ponto, né?
Na letra B, eu tenho aqui o que? 2 pontos, não é verdade? Mas eu não tenho uma setinha aqui indicando que não tem fim, né? Então aqui eu tenho um segmento, eu tenho uma parte de uma reta, porque eu tenho um ponto de origem e eu tenho um ponto aqui final. Na letra C, eu tenho vários pontos aqui, eu tenho vários segmentos, mas eu chego uma parte aqui, ó, que ele mostra uma seta que não tem fim, então aqui eu tenho uma semi-reta. Na letra D, eu tenho ponto de origem, na verdade, e para cá, para minha esquerda, ó, eu não tenho fim, né? Coloquei a setinha aqui me indicando que não tenho fim, então eu tenho uma outra semi-reta. Na letra E, eu tenho um ponto de origem e tenho um ponto final. Aqui eu tenho um segmento, né? Eu tenho uma parte de uma reta. Próxima questão, questão 6. Quantos segmentos de reta possui esse cubo aí, né? Os meus segmentos de reta aí são as arestas, né? E o segmento de reta tem início e tem fim, né? Então aqui eu coloquei 1, 2, contém as minhas arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aqui que eu não coloquei e o número 12, né? Então eu tenho aí 12 segmentos de reta, que seria o número 11. Então os segmentos de reta são iguais às arestas. Questão 7. Quantos segmentos de reta possui o tetaedro e o triângulo? Eu coloquei aqui, contei as minhas arestas. Eu tenho quanto? Eu tenho 6 nesse tetraedro. Quase não sai, né? Aqui no meu próximo, no meu triângulo, contei as minhas arestas. Aqui deu quanto? 1, 2, 3. Então aí eu tenho 3. Qual é essa opção aqui que mostra que é 6 e o outro 3? Eu tenho a letra A. E foi só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima.